Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. É uma alegria nós podermos adentrar a sua casa, ao seu ambiente de trabalho, ao seu escritório. A você que posteriormente vai assistir esse programa, porque agora nós estamos em plenas 15 horas de uma sexta-feira, né, horário comercial. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer para vocês o programa Aliança de Amor. Aqueles que já nos conhecem sabem que eu sou a Catinha e sou casada com o Paixão, pastor Paixão, há 30 anos. E viemos aqui fazer esse trabalho com muito amor. Boa tarde, queridos. É uma alegria estarmos novamente com os queridos ouvintes. Esperamos passar uma tarde agradável, produtiva. Hoje nós vamos estar abordando um tema que é realmente um tema muito delicado ao tratarmos no relacionamento, que é sobre o perdão, né? Nos programas anteriores, fica aqui o convite, se você está nos assistindo hoje pela primeira vez, já tivemos alguns programas gravados que se encontram à disposição nas redes sociais. E já falamos sobre aliança, né? Sim. Aliança diante de Deus, uma aliança de amor. Sempre, só explicando, sempre referente à família, não só no âmbito marido e mulher, mas aquelas pessoas que estão noivas, aquelas que estão namorando, você que de repente não está namorando, mas que tem o desejo de ter uma pessoa. Então a gente trouxe alguns temas do nosso cotidiano que diz respeito à família. Sim, sim. Como meu amor dizia, falamos sobre a aliança, que tudo começa com uma aliança, não é? E também falamos sobre diálogo, sim, o saber ouvir e o saber falar. Importantíssimo. A complementação do diálogo, né? E daí, através do diálogo, falamos sobre o acordo, como se chegar ao acordo. Sempre através do diálogo, sempre, né? Através do diálogo e interferências que há no relacionamento. Interferências de terceiro que às vezes não observamos no dia a dia, né, sim. Mamãe? Como a gente sempre diz, queridos, nós não trazemos nenhum tema que seja novo, algo que você nunca ouviu falar. Nós trazemos temas pertinentes ao nosso dia a dia, todavia com uma orientação, um esclarecimento da palavra de Deus. E eu quero aqui de antemão agradecer as dezenas de pessoas que entraram em contato com a gente, agradecendo, falando que foi muito produtivo, foi muito abençoado, porque nós conseguimos enxergar as coisas de prismas diferentes. Então, de repente, nós não tomamos partido de A nem de B. Em 25 anos, né, de aconselhamento de casais, 25 anos que nós trabalhamos na área de família, nós não vamos por aquilo que nós pensamos, porque a minha opinião, a opinião do Paixão, ela muda diante daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E o que nós trazemos aqui é a possibilidade de você ter um ambiente no lar saudável, tranquilo, abençoado. Nosso pastor Joel ontem pregou com muita propriedade que o justo ele sente paz, a despeito das dificuldades que nós estejamos enfrentando. Estamos num momento de pandemia, com tantas notícias ruins, tantas coisas que nos sobrevêm. Todavia, o nosso interior tem paz. Então, a sua casa precisa ter paz. Se você é casado, é importante que você, entre os cônjuges, haja paz. Entre os filhos, haja paz. Os pais, os cunhados, primos, estendido isso a toda a parentela, para que nós vivamos bem. Então, o que a gente traz aqui é isso, né, amor? É a possibilidade de você estar em paz, de você estar tranquilo, um dando força para o outro, um acobertando o outro. Parece que não, irmãos, mas há tanto tempo que nós trabalhamos nessa área, tanto tempo que nós ministramos fora, mas toda sexta-feira, quando a gente sabe que vamos estar aqui diante dessas câmeras, com um ponto, né? Dá um friozinho na barriga. E por incrível que pareça, essa fofura aqui que vocês estão vendo, ele fica nervoso, ele fica agitado. Então, assim, o que eu posso fazer para acalmá-lo, para deixá-lo tranquilo? Então, que o almoço saia mais cedo, que até as coisinhas que a gente traz seja preparada antecipadamente, para que haja paz. A gente vai percebendo que nós podemos trazer sim para a nossa casa, para o nosso lar, um ambiente de paz, de tranquilidade. Isso é possível? É possível desde que a gente deseje isso. Sim. Né? Então, e chamemos Deus para isso, né? Acima de tudo, Deus no relacionamento, para trazer paz, trazer entendimento, trazer equilíbrio, né? Isso. Trazer a sabedoria sobre como nos comportarmos no relacionamento e desejarmos, né? A opção de vivermos em paz, ou a opção de vivermos em desacordo, em turbulências, né? Em turbulências é nossa. Então, o que você deseja no seu relacionamento, no seu casamento, no seu lar? Viver a paz, ter um momento de paz, ter um momento de alegria, ou viver
as discussões e as turbulências do dia a dia. Já basta aí fora. Sim, né? As tanta turbulências coisa, né? que nós vivemos no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina do dia a dia. Então, nada mais do que estarmos buscando essa paz dentro do nosso lar, através da presença de Deus sobre a nossa vida. Sim. E o entendimento da palavra de Deus para que venha nos direcionar em tudo sobre o relacionamento. E a semana passada nós avisamos, né, a respeito que falaremos desse tema sobre perdão, e o pessoal cobrando muito as presepadas, né? Irmãos, as presepadas não são ensaiadas, são coisas que acontecem, né? Naturalmente. Oh, meu Deus, como esse espirro aqui agora, né? Não tem como ensaiar isso, né? Naturalmente. São coisas que acontecem, né? E o nosso pessoal da mídia aqui é muito perspicaz. Eu quero aqui agradecer de Sim. público a vida do Celcinho, que é o nosso diretor, a Sim. Ângela Valtier, que é uma bênção, o Formiga, que está aqui com a gente, que também é uma bênção, o Lincoln, né? O Lincoln, o Vinícius, o Renan, que também trabalha aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida desse pessoal. Também. Leozinho, da Ju, que faz tudo com tanto amor, né? Então fica aqui a nossa gratidão, e eles estão espertos para pegar as nossas falhas, os nossos erros de gravação. Mas a gente deixa, né, amor? Pior que nós estamos na mão deles, né? Porque tem umas pérolas aí gravadas que... Pois é, mas faz parte, né? E é nesse ambiente, nesse clima de descontração, falando com tranquilidade, que a gente vai falar de um tema hoje muito, muito complicado. Sim. Complicado por quê? Certamente você já ouviu muitas vezes falar da importância do perdão, de quão importante isso é dentro do seio familiar, quão importante isso é no relacionamento. Sim, na vida, né? Às vezes as pessoas são tão prontas, você entra no elevador ou você tropeça perto de alguém, rapidamente você fala, me desculpem, me perdoe e tal. A gente é tão rápido para pedir esses perdões triviais. Agora, no que diz respeito à família, a intimidade, alguma situação que foi maculada, isso é um pouco mais difícil. Então, certamente, você já deve ter pedido perdão por alguma coisa errada que você falhou, porque nós somos sujeitos a isso, e também deve ter liberado perdão. E nós vamos ver também, à luz da palavra de Deus, que isso no âmbito familiar, no recôndito, principalmente dos cônjuges, que isso às vezes não é tão simples, não é verdade? E duas palavrinhas tão simples no relacionamento que nós não devemos deixá-las no dia a dia. Uma é, eu te amo. Sim. E a outra é, me perdoe. Com certeza. Né? Caminham juntas essas duas palavras de estrutura, de paz e de harmonia dentro do lar. Com certeza. Se a gente for pensar sobre perdão, o que é perdão? É perdoar alguém? É desculpar alguém? Nós fomos até olhar no Wikipédia. Olha o que o Wikipédia fala. Ele diz assim, perdão é o processo intencional e voluntário, nós grifamos algumas coisas, preste atenção, é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. Essa pessoa deixa de lado as emoções negativas, como, por exemplo, a vingança, desejando o bem do ofensor. Isso. E bem olha aqui que explicação. E bem frisado que é um processo intencional e voluntário. Né? Ou seja, a pessoa tem que querer. Tem que querer. Ou seja, não é um sentimento. Sim, já começa por aí. Já começa por aí. É uma atitude que nós temos que tomar. Grife isso. Fala de novo, amor. Ou seja, perdão não é um sentimento. É uma atitude. É uma atitude. Se você está, às vezes, guardando um momento, eu não senti. Eu não senti de perdoar. A gente ouve muito isso. Né? Não é verdade? Eu não estou sentindo de perdoar. Eu não senti ainda de perdoar. Tem que sentir nada não, meu filho. Minha filha, não tem que sentir nada não. Tomar uma atitude. Você decide perdoar. Decide. Você decide perdoar por amor. E a gente vai caminhar e vai ver que, à luz da palavra de Deus, queridos, Jesus nos ensinou a oração universal, que é a oração do Pai Nosso. Sim. E na oração do Pai Nosso a gente fala isso. Na oração do Pai Nosso... Está lá declarado em Mateus 6,12, e Jesus nos orienta. Sim. Fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha a ordem, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existe uma condicional aí, né? Uma condicional. Ou seja, o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Ou seja, um mandamento. Então é algo de Deus para as nossas vidas, para que a gente tenha sucesso, para que a gente viva a graça de Deus, para que a gente viva o quê? A
a completa harmonia dentro do lar, se nós praticarmos isso no dia a dia. Sim, com certeza. Né? Não retemos essa oportunidade de liberar perdão e de também pedirmos o perdão no dia a dia. Sim, né? Nós partimos do pressuposto, queridos, que todos nós erramos. Todos nós erramos e dependemos da graça de Deus. A palavra de Deus em Romanos 3, ele fala que, Romanos 3:23, está escrito que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Nós fomos justificados e realiançados em Deus através de Jesus. Então, eu sempre penso nisso. Se eu fui perdoada, se o Senhor me deu o seu perdão, eu não merecia esse perdão. Você merecia o perdão de Jesus? De forma alguma. Nós não merecíamos. De forma alguma. Se nós recebemos esse perdão, quem somos nós? Gratuitamente. Gratuitamente, bem lembrado. Gratuitamente nós recebemos isso. Quem somos nós para não liberar perdão? Para não liberar. Então, nós recebemos isso do Pai. Nós recebemos o perdão, sabe? O alto preço. Que foi pago. Né? Que foi pago. Você tem como mensurar isso? Tem como mensurar as falhas que a gente tinha no nosso dia a dia, na nossa vida, os nossos pecados, né? A nossa vida completamente, distante de Deus, distante de Deus, e recebemos esse perdão, recebemos essa graça de Deus, e às vezes por um pequeno detalhe que às vezes uma pessoa faz para nós, a gente bloqueia, né? Nosso coração, a gente não libera perdão. Algumas atitudes que a gente vai ofender alguém, a gente não tem a capacidade de pedir perdão, de ter magoado, de ter machucado, de ter ofendido, as nossas ofensas. Queridos, é algo que nós temos que analisar. E não é tão simples, né, amor? Não é simples. Não é simples. Não é simples, porque mexe com o nosso orgulho, né? Mexe com o nosso eu, com o nosso ego, orgulho. O nosso orgulho, sabe? É algo que vai ser trabalhado nos sentimentos. Poxa vida, o que é o orgulho, né? Se você pensar, o pastor falando do orgulho, em Provérbios diz que a humildade, ela precede a honra. Sim. Porém, o orgulho, ela precede a ruína. A ruína. Você deve conhecer pessoas orgulhosas, pessoas que acham que são os donos da verdade, que sabem tudo, é do jeito deles. Não é assim, queridos. Para que nós vivamos em paz, nós precisamos aprender que isso é o mandamento de Deus. Não é fácil e, a propósito, como que é a sua reação? Como você reage? Muito, muito bom. Qual é a sua reação diante de um desentendimento? Sim. Diante de uma discussão. Que a pessoa foi ofendida. Foi ofendida. Pronto. Qual a sua atitude? Você se tranca. Sim. Né? Você se fecha. Você se distancia da pessoa. Você fica, sabe, pensando naquilo no dia a dia e não toma uma posição de acerto. Sim. Né? A palavra de Deus fala, né, que não se deixe pôr o sol. Jesus falou, né, que não deixe colocar o sol sobre a sua ira. A sua ira. Ou seja, não deixa passar o Não deixa, porque isso aí cada vez mais você vai, sabe, estar alimentando essa amargura, sabe, alimentando essa ira, e cada vez mais você vai estar se distanciando daquela pessoa que você ama. Sim, esses itens que você falou de amargura, você falou de ira, pegando esse gancho do paixão, qual é o seu sentimento? Quando você é ofendido, quando você é magoado, nós também fazemos isso, né? Sim. Nós partimos do pressuposto que estamos todos nivelados. Nós somos perfeitos. Eu tanto posso receber uma ofensa, como também posso ofender. Não é todo dia que você acorda dando glória a Deus, aleluia, feliz, vendo passarinho. Não. Às vezes nós temos dificuldades. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que brota quando acontece vamos pegar, teve uma treta entre o casal, teve uma discussão da família, saiu uma situação fora de controle. Qual é o sentimento que exponencia? Olha, vamos falar a verdade, queridos? Por mais fiéis que vocês sejam com Deus, qual é o casal? Eu vou trazer agora para o âmbito conjugal. Qual é o casal que quando tem uma comunhão intensa, a gente já falou isso, né? Sim. O casal cristão não briga, a gente tem comunhão intensa. Bem intensa. Às vezes é tão intensa, né, que você quer pegar o outro pelo pescoço. Mas qual é o sentimento? O que você sente? Dor. As pessoas sentem, invariavelmente, dor. Angústia. Você falou de rancor. Remorso, se falou alguma coisa errada e não teve coragem de pedir perdão. Se pede perdão, na hora você fica com aquela cara de traquinas, mas resolve a situação.
Do contrário, cria... Chega a se irar. Remorso, ira. Percebe? Irmãos, existem um descontrole. Nas centenas, eu posso falar centenas de aconselhamentos conjugais que nós já atendemos, a gente já viu situações assim, da esposa no momento de fúria, bater com o marido com a panela de pressão, ou a outra trancada no banheiro, o marido esfaqueando as coisas, a porta. Sabe, situações que normalmente não fariam, de rasgar roupa, de jogar televisão no chão. Lembra aquele casal que a Fernanda foi aqueles atender? 5 segundos, né? Aqueles 5 segundos que a gente fala. Deus nos guarde. E queridos, quando a gente... Nossa, isso é muito sério. Amargura, né? Amargura, tem um texto em Hebreus capítulo 12, o versículo 15, que fala assim: cuidem que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Por quê? Porque ela vai crescer e ela causa perturbação. Sim. Olha os sintomas de uma pessoa que não libera perdão, de uma pessoa que não pede perdão. Ela sente todo esse misto. Tá caindo de novo o negócio aqui. Jesus, eu tenho uma dificuldade com esse ponto aqui, meus irmãos, você não tem noção. O diretor já arrumou isso aqui, mas... Ai, Jesus. É que sua orelhinha é bem sensível. Não vamos nem falar de orelhinha sensível, porque o negócio aqui tá meio complicado. Eles ficam me tirando barato aqui no estúdio, porque eu não consigo acertar esse negócio enorme. Orelhinha de neném, né? Estão rindo aqui da gente, mas enfim, tá escapando, viu, diretor? Mas enfim, essa atitude, ela vai custar o orgulho ferido, ela vai custar uma renúncia, porque precisa acertar, né, amor? Precisa acertar. O que acontece quando não resolve? Como é que fica as pessoas? Cada um vai para um lado? É o que eu falei, não existe, queridos. Como eu falei que ia trazer para o recôndito do casamento, né? Me diga qual é o casal que na hora de uma comunhão intensa fala assim: querido, vem cá, dá a mãozinha, vamos orar, pedir a presença de Deus. Não quero que me toque. Quando o negócio tá quente, não quer conversar. A gente sempre orienta, nós falamos isso nos blocos anteriores, nos programas anteriores, que na hora do nervoso você não deve tentar conversar. Primeiro você se acalme, respire fundo, confira se os dedos, se tem os 10 dedos ainda, para depois você retomar, porque senão você vai falar no momento da precipitação que não quer e vai ouvir o que também não quer. Aquilo que não quer ouvir, né? E, queridos, como que nós trazemos esse equilíbrio? Como nós trazemos a graça e a paz novamente sobre a situação? Sim. Né? Por isso que nos programas anteriores a gente falou do diálogo, do entendimento, de, sabe, ter uma conversa saudável e produtiva para chegarmos ao quê? Ao perdão. Tem um acordo que chega no perdão. No perdão. Queridos, quer restabelecer, é o perdão. Sim. Para que viver essa amargura? Para que viver esse rancor? Para que viver essa tristeza no relacionamento? Será que isso que o marido te fez é superior àquilo que você faria na posição dele ao ponto de não conseguir receber o perdão? Será que a esposa fez para você, marido, é tão grave que não é merecedor do perdão? Não é merecedor... Desculpe, amor. Tanto esse marido como essa esposa, eles foram perdoados. Foi isso. Perdoados por Jesus. Perdoados por Jesus. Sabe, o amor de Cristo para com nós, sabe, é imensurável. É um amor, sabe, um amor de Deus, um amor cheio de misericórdia e graça, e sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto, sabe, a estar nos perdoando sobre as nossas falhas. Que nem a Catinha falou, quem não erra no dia a dia? Com certeza. Será que nós nunca erramos? Você que às vezes não libera perdão sobre uma posição do seu cônjuge ou dos seus filhos, será que você nunca errou na vida? Pois é. Será que você nunca fez nada que o magoasse, que o chateasse? Sim. Por isso que a palavra de Deus no ensinamento da oração fala, as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Quem nos tem ofendido. E quem nos tem ofendido, porque normalmente às vezes ofendemos. Sim. Às vezes, sem perceber, você está ofendendo, está machucando. O homem é egoísta. Ele por si, né? Ele está machucando a pessoa. Mas, querido, isso é um trabalhar de Deus em nossos corações. Sim, e é possível. É possível. Às vezes, a gente pega pessoas, queridos, com uma ferida tão grande na alma. Às vezes as pessoas estão tão magoadas. Às vezes aquilo já decorreu tanto tempo, né? Sim. Tanto tempo que está com aquilo guardado. Aí aquilo foi criando raiz de amargura. Irmãos, sabia que é comprovado pela ciência que existem doenças psicossomáticas
causadas por conta da ausência de perdão. A ausência de pessoa perdão. não liberou o perdão, tampouco pediu perdão. Sim. Ela vai ao médico, ela está doente, ela vai ao médico, ela faz exames, ela faz um check-up total, ela conversa e não encontra nada. Por quê? Porque está na alma. Sim. O perdão, a ausência de perdão, melhor, é uma ferida. É uma ferida que precisa do bálsamo de Deus. Se vocês têm dificuldade de pedir perdão, ou se você foi ofendido, magoado de tal forma que é difícil perdoar, primeiro converse com Deus. Peça ao Senhor que te dê essa graça. Sabe? Fala, Senhor, eu preciso perdoar. Eu sei que eu tenho que perdoar, porque o problema começa em quem está sofrendo com aquilo. Lembra aqueles prisioneiros que antigamente ficavam nas muralhas, nas masmorras? Aquelas bolas de ferro? Isso, eles tinham aquelas bolas de ferro presas aos pés, era em uma das pernas, né? Isso acontecia e a pessoa ficava imóvel. Carregar um peso. É carregar um peso. Isso é ausência de perdão, queridos. Nós não estamos aqui com a intenção de dissuadi-los a nada, nem de persuadi-los a nada, tampouco. Porém, a gente precisa ir pela palavra de Deus. É uma atitude. Você quer ter paz na tua casa? Tem alguma coisa que precisa ser resolvida e não foi resolvida? Às vezes os casais têm aquele clássico erro, né? Tem um problema, aí eles falam, não vamos falar mais nisso. Não vamos tocar nesse assunto. Vamos pôr uma pedra? O que acontece? Isso? Vamos pôr uma pedra. Olha, isso é perigoso. Essa pedra, todo assunto, eu creio que nós até sim, mas abordamos, pode mas é muito importante para abordarmos novamente. Essa pedra que você coloca sobre esse assunto, que não foi, resolvido, não foi liberado perdão, essa pedra, se você, todos os assuntos que não foram resolvidos, coloca uma pedra, vocês vão construir um muro entre vocês. Agora, é muito mais difícil você tirar uma pedra, eliminar uma pedra, ou você ter que derrubar um muro. Verdade. Sabe? Empenho de mais força, mais dor, mais sofrimento. Muito mais trabalhoso. Né? Olha, então, veja que essa posição de você não liberar perdão, todos aqueles pontos que a gente colocou, psicossomáticos, sim. Né? Doenças psicossomáticas. Você chega até nem respirar direito. Quantos que a gente vai conversar e fala, quando eu lembro daquele assunto, me falta até ar. A pessoa fala que tem palpitação. Tem uma arritmia. Olha, tem falta de ar. Tem falta de ar. Veja, o corpo reage à alma que está doente. A alma que está doente. Querido, isso é tão sério. E por incrível que pareça, às vezes você está tendo uma vida regular, que você pensa que está debaixo da graça e da bênção completa de Deus, está vindo na igreja, está se apresentando em oração diante de Deus, mas está carregando essa amargura. Pois é, fica está carregando peso, essa dor. Como que você está vivendo a graça de Deus completa na sua vida, se você não está liberando perdão sobre algumas situações? Querido, nós não vivemos a graça completa se nós estivermos nessa situação. Com certeza. A palavra de Deus nos ensina, sabe o que é libertar? Lembra quando você tomou uma posição de pedir perdão sobre alguns pontos anteriores, parecia que você estava em encontro ao oxigênio novamente, sim. à vida. Sim. Lembra quando você libera perdão sobre uma situação que aquilo já não vai te causar mais dor nem sofrimento? Sai um peso. É a mesma coisa. Um peso parece que você está oxigenando sim. de novo a sua vida. Queridos, desculpa usar esse exemplo, mas é como se nessa pandemia que a gente está vivendo, aqueles que estão entubados, quando eles alcançam a graça de Deus na vida deles, todo o tratamento médico, o empenho dos médicos, e ele tem um encontro com o oxigênio, é a vida. É a vida. É a sim. vida. Ele sabe, ele se liberta. Porque às vezes nós estamos vivendo essa situação de pandemia dentro do nosso lar, sem estar com o Covid, sem estar com esse vírus, mas é um vírus maior na nossa vida, que é isso, a falta de liberar perdão, a falta de vivenciar o perdão para que haja paz, haja harmonia, haja, sabe, a oxigenação da vida.
O Senhor deu Muito bem colocado, essa oportunidade para nós. Jesus Cristo deu essa oportunidade para nós. Quando nós recebemos o perdão dele, nós estávamos vivendo assim, nós não tínhamos paz, não tínhamos alegria. Nós carregávamos um peso. Jesus fala para trocar de fardo, Isso, não é? Exatamente. Nós não vivíamos essa oxigenação da vida, Sim. da presença de Cristo na nossa vida. Mas quando recebemos dele isso, quando entendemos o valor disso na nossa vida, nós tivemos uma transformação completa. Sim. E nos alegramos sobre isso. E por que não, sabe, liberar perdão para algumas situações, para causar isso também. Sim, naquela sim. pessoa que a gente ama e naquela pessoa... Para ficar em paz. Ficar em paz. Eu gostei do seu exemplo, para trazer uma oxigenação, para que as coisas caminhem normalmente. Você vê uma planta, vamos ter outro exemplo. Você está cheio de exemplo hoje, né, amor? Isso não está aqui no nosso script, entendeu? Mas vê, imagina uma planta ressequida, quando você coloca água nela, né? Você dá, ela está toda ressequida, sabe? É assim quase a morrendo, vida. Né? Pessoa amargurada, pessoa com rancor, sabe? Parece uma planta ressequida, sabe? Triste, fechada, verdade. não tem alegria. Sim, mas semblante pesado, né? Mas quando coloca água, sabe? Ela Torna começa vida, né? a se transformar. Sim. Você vê no dia seguinte, ela está, sabe, completamente verde, Sim. completamente bonita, ela brilhosa. Até se ergue, né? A plantinha, né? É isso a liberação de perdão. É verdade, né? É isso, sabe, o perdão que causa nas pessoas, sabe? Essa vida, essa liberação de vida. Sim. De paz e de harmonia. E nós entendemos, queridos, a gente sabe que a gente erra, nós temos as nossas falhas. Quando você erra, você não vai diante de Deus. Sim. Se você tem o mínimo de temor de Deus, você fez alguma coisa que foi desagradável aos olhos de Deus. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, ele habita em nós e às vezes as nossas atitudes, a nossa forma de falar, irresponsável, uma precipitação, uma dedução. Quantas situações já tiveram problema, já gerou ofensa, não foi pedido perdão, não foi consertado porque foi um equívoco. Porque a pessoa pensou, a pessoa deduziu e na verdade não era aquilo. E a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda, olha o que Deus faz com a nossa vida. Nós precisamos trazer essa mesma vida, vou pegar o termo do meu paixão, essa oxigenação para dentro do seu lar. Como é que estão as coisas na sua casa? Como é que estão as coisas com seus parentes? Sabia que tem gente que às vezes fica um tempão sem falar com alguém? Meu Deus, isso é triste. Isso é muito triste. Muito triste. Pessoas que estão... Não, eu não falo. Nós temos acompanhado muitas pessoas e a gente toma cuidado para não citar nenhum nome, mas nós temos pessoas que não têm um bom convívio com o pai, com a mãe e ficam trancados, fechados, amargurados. É como se aquela pessoa tivesse morrido, só que ela não morreu. Queridos, eu sempre falo, nós temos que viver o nosso dia de hoje. Se essa pessoa que você precisa acertar uma situação, se vocês não tiverem mais como se falar, nós tivemos um exemplo clássico, né, particularmente na minha família, de uma situação cujos filhos estavam brigados com a mãe. Na verdade, uma filha teve uma briga e ofendeu, e ela ofendeu a mãe, e a mãe a ofendeu também, e estavam sem se falar há 2 semanas. Você sabe de que eu estou falando, sei, né? Sei. A minha família. Elas estavam sem se falar há 2 semanas. Só que, de repente, essa minha tia, ela teve um AVC. E ela foi internada, ficou em coma há muito tempo. E vocês não têm como imaginar o desespero da minha prima. Porque as últimas palavras que ela havia falado com a mãe foram tão duras, foram tão ofensivas. E ela falava para mim, Catinha, fala que ela pode me ouvir. Naquela UTI, ela chorando sobre a mãe, ela dizia, fala que ela pode me ouvir. Ela não pode ir embora sem eu pedir perdão. E, queridos, a gente não precisa deixar essa consequência chegar nas linhas de fato. Nós temos que resolver as coisas hoje. Precisamos pedir perdão hoje,
para que haja cura. E nós precisamos compreender que eu não tenho que pedir perdão de uma coisa grande ou de uma coisa pequena. Não existe pecadinho nem pecadão. Não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E tem que ser tratado desse jeito. Se eu pequei contra o meu cônjuge, contra os meus filhos, outra coisa, filhos, sabia que tem pai e mãe que não pede perdão para o filho? Não. Você não pedindo perdão para o seu filho, você não está exercitando a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, você não está ensinando ele um ato tão nobre, que é o perdão. Sim. Né? Então, às vezes, o pai numa posição, eu sou pai, sabe, do ego, sabe, do eu, de se... Sim, aquela coisa da autoridade, né? De autoridade, não, eu sou autoridade dentro de casa. Eu pedi perdão para o meu filho, querido. Isso é honroso. Temos que exercitar no dia a dia, para ele saber que nós somos, sabe, simples, e nós somos humildes o suficiente de reconhecermos, independente da nossa autoridade, independente da nossa posição, quando erramos. Isso não te faz menor. Nunca quando faz a pessoa, menor. Nós vamos ver... Eu considero assim, o ato de você pedir perdão, eu considero como um ato honroso e um ato de nobreza. Sim. Sabe? Porque a pessoa está reconhecendo, eu reconheço que eu errei. A partir do momento que eu reconheço que eu errei, você chega com humildade. Sim. E a gente vai ver no próximo bloco algumas situações que não é pedir perdão. É comum a pessoa falar, tá, mas se eu pedir a pessoa não libera perdão, como é que faz? Ou então, mas eu não acho que o erro foi meu. Quem é que deve pedir perdão? O ofensor? O ofendido. São algumas coisas para a gente parar, para a gente pensar. Eu quero que você considere aí como é que estão as coisas no âmbito da sua família. Mais uma vez eu vou perguntar, tem alguém aí que precisa liberar perdão? Tem alguém a quem você deva pedir perdão? Pensa um pouquinho nisso. A gente vai mandar beijo para as pessoas que estão nos assistindo. Mas antes do beijo, só para você estar... Antes do beijo. Antes dos beijos e dos cumprimentos... Queridos, é o que a palavra de Deus fala, em Salmo 32:1. Verdade. Olha o que fala a palavra de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O resgate da felicidade, da paz e da graça. A própria palavra de Deus fala. Então, estejamos prontos sempre a perdoar e pedir perdão. Para poder desfrutar dessa bênção. Para poder desfrutar, senão você não vai desfrutar dessa bênção. E não vale a pena. A gente vai ver que não vale a pena você ficar com um coração ressentido, com tudo aquilo que nós falamos de mágoas, de ressentimento, de rancor. Sendo que é comum quando a pessoa tem essa atitude, além dessa oxigenação que o Paixão colocou muito bem, a pessoa fala, nossa, parece que saiu um peso das minhas costas. Não é que parece, na verdade saiu. Saiu. Né? Porque a pessoa fica carregando uma coisa que pode ser resolvida. Vamos mandar beijo? Vamos lá. Vamos mandar beijo? Algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente quer mandar muitos beijos para todo mundo, mas destacando aqui as pessoas que entraram no chat. Então, um beijo para o Jorge Jesus, para o Claudinho Figueiredo, a Vina Oliveira. Vai, meu amor. Rosália Farias. A Kelly Machado. A Cida Cruz. O Rodolfo Dias. Um beijo, meu querido. O João Leite. A Valquíria Santana, nossa diaconisa querida aqui. A Célia Regina, lá do BBC Mirante Arujá, lá de São Paulo. O Sérgio Francisco, um beijo pra você e pra Marcinha também. A minha irmã, Mary Evelyn Victoriano, beijo, mana. Pois é, manda beijo pra ela, manda beijo pra Didinha. A Didinha e a Larissa. Também, um beijo grande. Beijo pra Ana do Carmo. A Juana Oliveira, Deus abençoe, querida. A Sueli Rodrigues. O Rafael Guedes, Deus abençoe, querida. Flávio Luciano. O Fernando Correia, lá de Jundiaí, São Paulo. Olha aí. A Rosinete Gutierrez está com a gente. A Joelma Menezes, Deus abençoe, Jeane Viegas, querida. Beijo, Jeanes, Deus te abençoe. O Josinaldo dos Santos, lá de Diadema, Deus abençoe, Josinaldo. A Regina Nogueira, beijo. A Simara Lemos, Deus abençoe. Sueli Gomes, querida. A Lúcia Santos, Deus abençoe. Tamires Lima, Deus te guarde. A Patrícia Fernandes. A Francisca Gonçalves. Seu Vicente Antunes e a dona Helena Janus. Esse é o casal, família, o casal. Deus mesmo. abençoe, queridos. O Leal da Paz. O Geraldo e a Dirce Ottoni, Deus abençoe, casal. queridos. Nossa, tem um nome difícil aqui. A Sil
Schwartz, me desculpe se eu falei errado, mas que Deus te abençoe também. E um comentário aqui, fala, Tem querida. um comentário aqui que está escrito assim: a paz, boa tarde, pastor Toninho e Catinha, Deus abençoe. Casal referência, sempre como orientadores no meu casamento com a minha Márcia. Com certeza é o Serginho que está falando isso, né? Deus abençoe, chefinho. Querido. A Giane também está falando que o tema do programa de hoje é essencial. Sem realmente, dúvida, queridos, Giane. é essencial. É verdade. E quando a gente entende a importância do perdão, a gente vive bem, né, Gato? Vive bem. A gente vive leve. Vai ter os percalços, vai ter as dificuldades, só que você respira, você está bem, você sabe que as coisas, as dificuldades do dia a dia, elas existem, porém, é possível a gente superar. Segundo bloco, vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha, Vamos café. tomar uma aguinha, não saia daí, a gente espera no segundo bloco. Até já. Pronto, já tomou uma aguinha, nós aqui também já tomamos no nosso estúdio. E dando continuidade a esse assunto tão importante sobre o perdão, a gente vai agora, já falamos no primeiro bloco da importância de ser uma atitude, não um sentimento, de que nós não podemos ficar cultivando interiormente amargura, tristeza, dor, por não liberar o perdão, tampouco por perder o perdão. E dentre as coisas que nós falamos a gente destacou a importância de nós sermos prontos a perdoar. Sim, sim. Porque não existe perdão nem pecadinho. Isso, né? retomando desse ponto que você colocou, não existe pecadinho nem pecadão. Sim. Tudo é tratado como pecado. E nós temos que, sim, ter que ser tratado como tal e pedir perdão sobre isso, para que seja resgatado a paz, a harmonia, a graça sobre esse relacionamento, né? E para que haja cura sobre isso, nós temos que pedir perdão com sabedoria. Tem algumas coisas importantes, né? Isso, nós temos que ter sabedoria no pedir perdão. Como que é sabedoria pedir perdão? Não é pedir perdão no atacado. Tem gente que fala, perdoa aí, hein? Qualquer coisa que eu te fiz, hein? Perdoa aí, hein? Tem gente que tem esse hábito, né? Desculpa perdoa aí, hein? Como assim qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então ele já pede no atacado. Ele vai machucar, vai ferir, ele já tinha ferido, já tinha machucado. Daí a pessoa fala, você não... Como assim, né? Você me feriu, me machucou, não vai pedir perdão? Já pedi desculpa aí, perdão, hein? Vamos partir do princípio. Desculpe, quando você erra diante de Deus, você chega de Deus e fala, Deus, desculpa aí? Desculpa aí, perdoa aí, qualquer coisa, hein? Deus, ele é onisciente. Até ele vê isso, Deus viu o que foi que você errou. Ou você chega diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar. Mas você chega, calma bem, você chega diante de Deus, de que forma que você chega diante de Deus? Com sabedoria. Aí, com sabedoria. Com entendimento. E a gente vai diante e fala, Senhor, me perdoe, eu errei nesse ponto, eu não deveria ter feito isso. Sim. Nós somos específicos, não é? Sim. Não é um pedido de perdão no atacado. A pessoa sabe no que ela foi machucada e no que foi ferida. E você também sabe quando você erra, o que você machucou e o que feriu. Você sabe o que causou essa dor, o que machucou. Então, pedir perdão com sabedoria e entendimento é você declarar, pedir perdão sobre essa situação, sabe? Específica, né? Verbalizar. É verbalizar. O que ocorreu, sabe? Me perdoa, eu te feri, eu te machuquei, porque eu falei isso e realmente feri os seus sentimentos. Isso é pedir perdão. É comum. Com entendimento, sabedoria. Deixa eu fazer um parênteses aqui, amor. É comum, o Paixão falou de você falar isso que machucou, não é? Sim. É comum quando a gente atende casais, a gente perguntar, vocês já conversaram a respeito disso? Às vezes não. Ou então a gente pergunta, você já pediu perdão? Por isso que precede o diálogo. Exatamente. Só que aí o que a pessoa fala? Não, ele sabe. Ou então, ela sabe. Não é assim? Né? Eu falei isso para explicar o que às vezes as pessoas não especificam, né? Aproveitar esse parêntese que você colocou. Nós nos apresentamos assim diante de Deus, ele sabe. Ele sabe onde errei. Deus sabe, né? Deus sabe. Sim. Mas Deus quer que você verbalize, porque quando você verbalizar é que você realmente entendeu as falhas que você teve diante do Pai e houve arrependimento. Sim. Aquilo produziu arrependimento no seu coração. Quando nós pedimos perdão com entendimento e sabedoria, é que nós
entendemos o que feriu e o que machucou. Onde para nós erramos? produzir o arrependimento. Né? Onde nós erramos? Onde nós erramos, para produzir arrependimento. Porque é diferente, né? No atacado. Né? Desculpa aí qualquer coisa. Como há um entendimento de que foi aquilo que feriu, aquilo que machucou? Tem que ser no varejo, usando essa linguagem. Não pode ser no atacado. Sim, varejo. Tem que ser algo personalizado, algo específico. Sim. Aquilo mesmo para ser tratado, né? Senão não tem cura, né, Paixão? Não tem cura. E o Paixão, ele falou de um termo arrependimento. É comum também, nós atendemos casais que a pessoa pede perdão, depois ela erra de novo. Ela pede perdão, ela torna a errar. Ela pede perdão diversas vezes e erra na mesma coisa, né? Tem um ditado popular que diz que errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, queridos, nós precisamos de cada situação difícil, de cada problemática que acontecer no seio da família, tirarmos o ensinamento. Se eu errei nisso, eu vou dar o meu exemplo. Quando nós nos casamos, há 30 anos atrás, eu precisava ter o fruto do Espírito Santo vivo na minha vida. Eu não tinha. Eu era uma moça cristã, mas pensa numa pessoa nervosinha, irritadiça, que não levava desaforo para casa. Quem me conhece fala, Catinha, não dá para imaginar você assim. Mas eu era, gente, eu penso numa baixinha brava. Eu era uma baixinha brava. E eu fui vendo que isso não era bom. E mais de uma vez o Paixão falou, bem, você precisa se acalmar, você precisa ter tranquilidade. E às vezes, queridos, eu me deixava levar pelo meu ímpeto, pelo meu temperamento, e dessa forma eu acabava magoando pessoas. Sim. E a gente começa a entender que o fruto do arrependimento é quando você não comete mais aquele erro. Nós não estamos blindados contra erros, queridos. Quando você luta para não errar. Isso, amor, você obrigado. Luta mas você luta contra aquilo. Tem um trecho na palavra de Deus que diz que você deve se apartar da aparência do mal. Sim. Se aquilo te fez mal, se aquilo causou problema no teu relacionamento, se aquilo perdeu, de alguma forma roubou a paz de dentro da sua casa, não chega mais perto disso. Não pensa mais naquilo. Não pensa mais naquilo. Porque é comum a pessoa falar assim, ele ou ela pede perdão e erra na mesma coisa. Eu já perdoei há tantos anos atrás, agora ele fez de novo. Eu perdoei e ela fez de novo. São reincidentes, né? São pecados que são erros. Pecado é isso, é você errar o alvo, né? Então são erros que a pessoa comete e ela não teve um fruto verdadeiro de arrependimento. Queridos, não é perdão de boca. Não adianta você falar, desculpa aí, perdão, não. Quando você quer trazer a paz, você quer acertar a situação dentro da sua casa, isso tem que doer. Sim. Você tem que chegar de verdade e falar, olha, amor, me perdoa. Sim. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu me precipitei com humildade. E para que haja paz, detalhe importante, anote aí, é importante que a outra parte colabore. Exatamente. Porque a gente já viu situações que a pessoa errou, aí a gente orienta, olha, você tem que chegar e pedir perdão, você precisa conversar. Aí a pessoa chega, ela ora, pede a graça de Deus, porque não é fácil você assumir o seu erro, ninguém gosta de ser apontado. Aí a pessoa se prepara, chega para outra pessoa e fala, olha, me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito isso. Quando a pessoa chega na humildade, a outra fala, finalmente, né? Agora vai comer aqui na minha mão. Não. Misericórdia. Ajuda, colabora. Sim. Eu lembro do texto os irmãos conhecem a história de José, tantas coisas que ele passou desde que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi esquecido numa masmorra, pediu para o padeiro lembrar do sonho dele, pedir perdão e não foi feito. Enfim, aconteceu um monte de coisas. O copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro. Que ele revelou o sonho. Ele teve o sonho. Daí o copeiro, ele pediu, não se esqueça de mim, né? Só uma coisa importante aqui, que a palavra de Deus é tão rica. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei com muita raiva desse padeiro. Não, do copeiro, que o padeiro ele foi condenado. Do copeiro. Do copeiro, isso mesmo, né? Eu falei, poxa vida, teve o sonho revelado, por que não contou diante do rei? Aí eu ouvi uma pregação que dizia o seguinte, se aquele copeiro tivesse se lembrado de José... Logo época, quando foi liberto do presídio. Isso, ele seria, na melhor das hipóteses, o chefe da cozinha do palácio do rei. E Deus queria colocá-lo, na verdade, sobre a autoridade do Egito. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Só uma observação
explicação aqui da riqueza da palavra de Deus. Tem um tempo certo para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida. Amém. E voltando aqui, às vezes a pessoa fala, eu já cansei de perdoar. Eu perdoo, mas ele não muda, ela não muda. Nós precisamos, querido, para que haja paz, ter esse fruto genuíno de arrependimento. Precisamos realmente reconhecer, eu não quero isso. Como eu disse, há 30 anos atrás, eu falava alto, eu era dona da verdade, tinha que ser do meu jeito. E não funciona desse jeito. O nosso primeiro ano de casamento foi difícil nesse aspecto. Poucas pessoas sabem. Só que eu precisei ter o tratamento de Deus. Eu amava muito, amo muito esse homem até hoje. Então, foi um tratar de Deus e eu senti que eu tinha que melhorar. Eu não podia ser uma pessoa nervosa, irritadiça, uma pessoa que se esquentasse por qualquer coisa. Já ouviu aquela expressão, não, eu sou pavio curto. Peraí, eu conversei com uma pessoa que falou, nem pavio eu tenho. Não existe isso, queridos. Nós precisamos ter domínio próprio, precisamos ter a graça de Deus. Quer viver bem? Primeiro contigo, para que você sinta paz, para que você tenha paz com Deus. Quer ter paz no âmbito da sua casa, com o cônjuge, com os filhos, com toda a sua parentela? Tenha domínio próprio. Chame isso para a sua vida e tenha fruto de arrependimento. Amém. Quando você tem fruto de arrependimento, você pede perdão de verdade. Como o Paixão falou, não de uma forma, desculpa aí. Não é desculpa aí. Olha, eu errei com você. Eu fiz isso, não era para ter feito, me perdoe. E você, do outro lado, também esteja disposta a liberar esse perdão. Parta do princípio que você recebeu o perdão de Jesus. Se você recebeu o perdão de Deus, por que você não pode liberar perdão? Isso. Aproveitando que a Catinha aqui citou o exemplo do pavio curto, o pavio curto só tem um jeito dele permanecer em equilíbrio e ele sabe ser vencido. É quando é colocado no azeite. Antigamente tinha uma velhinha de pavio curto que era colocado no azeite. Até isso nós aprendemos, remete à palavra. Então, quando você levar a sua vida buscando a unção, a graça, sabe? Derramar do azeite de Deus sobre a sua vida, mesmo você com pavio curto, você vai se manter em equilíbrio. Sim, é verdade. Vai ter aquela boa chama por diversos dias, Sim. porque você colocou a sua vida no altar. É isso que nós temos que procurar no dia a dia. Faz muita diferença, né, meu amor? E quando houve arrependimento, a palavra também de Deus cita diversas passagens que Jesus, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, sempre perdoou aqueles que buscaram o perdão, se apresentaram com as suas falhas, seus erros diante deles, os seus pecados. E Jesus sempre falou, vá, não peques mais. Sim, é verdade. Procure não pecar mais. Não cometa aquele erro de novo. Não cometa aquele erro de novo, que nem a Catinha mencionou, que às vezes o cônjuge está liberando perdão. Querido, você que alcançou a graça, você que alcançou o perdão, você sabe essa falha, você sabe que vai ser tentado novamente nessa posição. Vigia. Sim. Por que às vezes os pais que às vezes têm uma falha sobre pornografia, sobre procurar algo na TV, põe a senha de bloqueio para o filho que é menor, mas ele sabendo que ele pode errar, por que não põe a senha de bloqueio para você, pai? Pois é. Para que você não caia nesse erro. Pois é, tinha que estar bloqueado para todo mundo. Para todo mundo. Porque, às vezes, o WhatsApp, que vem aqueles colegas que mandam aquelas mensagens a qual você não quer estar participando, aquilo não é bom para a sua vida, aqueles comentários que não vai trazer, crescimento, edificação, pelo contrário, vai trazer, destruição no seu relacionamento. Por que você não põe um bloqueio sobre aquela situação? E para ti mesmo, né? A liberdade, hoje em dia, vivemos um mundo de tecnologia. Você pode estar colocando os bloqueios aonde você quer. Sim. Aonde você vê que vai te levar a um erro, a uma falha, para que não venha trazer desgaste no relacionamento. Sim. Então, porque às vezes nós bloqueamos, nós entendemos, eu vou bloquear para o meu filho que ele não tem o controle. Porque vou não é bloquear. Bom. Bloqueia por quê? Porque não é bom para o filho. Agora, para o adulto é bom? Agora, eu que corro nesse risco, não ponho o bloqueio. Pois é. Queridos, que o Espírito Santo de Deus, que a sabedoria e a graça de Deus nos dê sabedoria para podermos vencer essas situações, vencer esse mal. Se eu sou falho nisso, se eu vejo que vou errar nisso, peça ajuda, peça sabedoria, peça entendimento para você vencer. A Catinha citou José aqui e eu vou citar José novamente sobre essa posição de pecado.
com a esposa de Potifar, né? Sim. Que dava em cima dele. Devia ser uma gata, devia ser um mulherão. Dança do ventre? Né? Naquela época, o Egito, ele tinha todo o desenvolvimento por incrível que pareça, de cosméticos, de pinturas, de beleza. Você vê que até os homens se produziam, também se pintavam, as mulheres. Então, era uma super produção. Talvez hoje a gente falaria outras marcas que estariam na época. Então, era apresentável. Mas ele sabe. Sim. O temor dele era maior do que o desejo de errar. E ele viu que uma situação, ele sozinho... Olha aí, o desejo era maior do que o temor. A gente vê ter Não, o temor dele era maior do que o desejo de errar. Olha isso. Então, o temor a Deus é maior do que o nosso desejo de errar. Quando nós lutamos contra o desejo de errar, é porque o temor a Deus é maior. Está em evidência, né? É que a gente não quer ferir a Deus. Sim. A gente não quer se distanciar de Deus. A gente quer continuar na graça e na bênção de Deus. Agora, quando nós, infelizmente, erramos, e por isso que Deus está sempre pronto a nos perdoar, por isso aquele que ama está sempre pronto a perdoar, porque somos falhos e erramos. Claro. Mas ele viu uma situação que ele fez, falou sozinho, mandou todo mundo embora. Ela não vai me largar aqui de jeito nenhum. E eu sei o meu fugiu. limite. A Bíblia diz que ele fugiu, né? Eu sou saudável. Sim. Eu sei os hormônios que tem no meu organismo. Sim. Eu sei que essa mulher é muito cheirosa. O que foi? Sim. Correu. Sim. Certas situações, queridos, nós temos que correr. Fugir. Nós temos que correr mesmo, fugir. Verdade. Para vivermos debaixo da graça, da presença de Deus, sabe? Debaixo desse temor. Temos que fugir para não machucar o nosso relacionamento, sabe? Familiar. Não ferir a Deus em primeiro plano. Como nós amamos a Deus sobre todas as coisas, em primeiro plano, e depois ao nosso próximo como a ti mesmo. A nós mesmos, né? A nós mesmos. Quem é o nosso próximo mais próximo? Nosso cônjuge. O que está em casa. É o que está em casa. É o que está em casa. Então, sabe, nós temos que tomar essa decisão. E é dura, é custosa. E a gente sabe. A gente sabe quando a gente erra. Você sabe quando você pisa na bola, não sabe? Quando fala errado. Quando vai atrás do que não deve. Às vezes as pessoas colocam a culpa, e isso está lá desde Adão, né? Desde a criação. Quando aconteceu o pecado e Deus chegou diante de Adão, Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Aí, ao invés eu acho que seria diferente se ele fosse homem mesmo, cabra macho, e falar, Senhor, eu errei, eu comi porque eu quis. Não, o que ele fez? Ele já... o povo é quiabo desde do Éden. Sim. Não, ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste, ainda deu com defeito. Eu acho que a mulher olhou para a cobra e a serpente não viu mais ninguém e ficou com a culpa mesmo. Sim. Não é verdade? Nós temos que assumir, queridos. A Bíblia fala que o homem é engodado, ele é persuadido pelos seus próprios desejos. Às vezes a pessoa fala, não, mas é porque, o diabo é sujo, porque aconteceu. Não é diabo não, minha filha, é você mesmo, viu? É você que tem que vigiar os teus passos. Verdade. Nós erramos, tudo bem, o mal pode até preparar situações para que nós sejamos tentados. Só que você vai com suas pernas. Verdade. Você liga, você acessa com os teus olhos, as tuas mãos. A gente não tem que transmitir culpa. É outro erro errado de você pedir perdão, sabia? Tem gente que fala assim, olha, eu vou te pedir perdão. Eu estou te pedindo perdão diante de Deus com todo o coração. Eu estou pedindo perdão, mas porque você me deixou muito nervoso. Você falou isso. Isso não é perdão. Me levou a errar. Pois é. Você está pedindo perdão, acusando ao mesmo tempo. Isso não é perdão. Peça desculpa de verdade, sem desculpinha esfarrapada. Olha, eu errei. Me desculpe porque eu errei. Eu estou aqui para pedir o seu perdão. Eu quero consertar, eu quero que fique tudo bem entre nós. Isso no âmbito familiar, no tocante a toda a família, onde for, o perdão se aplica em todas as esferas. Porque em todas as esferas tem gente. E gente erra. Gente é humano. Então a gente tem que ter essa honestidade. Eu vou falar assim, honestidade de chegar e falar, olha, errei. Me perdoe, sem transferir culpa. Olha, essa transferência de culpa é um trabalhar de Deus na nossa vida para que nós
tivéssemos que aprender desde a época da criação, né? Sim. Quantas situações para que nós aprendêssemos a o quê? A sermos sinceros diante de Deus. O que Deus quer? A nossa sinceridade de coração para admitir a culpa. Até porque Deus está vendo, não né? transferência de culpa. Deus está vendo quem errou, como é que foi. Exatamente. Né, meu amor? E a partir daí a gente tem que tomar atenção, queridos, de a pessoa pergunta, tá, mas peraí, a pessoa não perdoou. E aí, como é que eu faço? Eu pedi perdão, mas a pessoa falou, não perdoou. Nós atendemos muitos casos assim. A pessoa chega com humildade, pede perdão. A pessoa fala, tá bom, não quero mais saber. Não vou te perdoar porque você fez isso, fez aquilo. Deixa. A sua parte é pedir perdão. Sim. A sua parte, você reconhecer o seu erro, isso está claro diante de Deus. A sua parte é chegar e consertar as coisas. Sim. Se a outra parte disser, não perdoo, não quero saber, tal, pronto. Diga claramente, eu fiz a minha parte, eu estou aqui te pedindo perdão. Mas, queridos, com humildade. Nós já atendemos casais. Estou pedindo perdão, né? Pô, não tá vendo que eu estou pedindo perdão? Você está exigindo, né? Assim. Você tem que chegar e falar, olha... Porque a necessidade de perdão pressupõe um erro. Sim. Não é? Então, eu errei. Uma ofensa. Uma ofensa. Eu errei e eu estou pedindo perdão sobre isso. E a pessoa que foi ofendido, seja correto, fala, tá bom, eu te perdoo. Eu te perdoo, estamos em paz. Às vezes demora um tempo para curar, mas cura. Só precisamos, queridos, deixar as coisas em paz. Eu sempre penso isso. Eu não sei se eu vou acordar no dia seguinte. Se você dormir, a gente fala muito para casais, não durma brigado, não durma sem se falar, não durma sem resolver a situação. Porque quem garante que você vai acordar no dia seguinte? Só Deus que pode. Só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Irmãos, invariavelmente alguém entra em contato com a gente. Olha, eu tinha que ter pedido perdão. Puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Agora a pessoa não está mais aqui, eu não tenho mais condição. Resolva hoje. Acabou o programa, faça uma oração, peça a graça de Deus e resolva hoje. Sim. É dentro da sua casa, converse com a pessoa hoje, em paz, em tranquilidade. Isso vai trazer bênção para a tua vida, vai trazer paz para o teu lar. Vocês vão viver bem. Sabe por quê, querido? Porque amanhã eu vou errar de novo. Amanhã eu estou diante de Deus falando, Senhor, me perdoe, porque eu fiquei irritada, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou chegar para o paixão e falar, amor, me perdoa. A gente vai ter que pedir perdão um ao outro e o nosso coração precisa estar predisposto a isso. Até porque, sabe quantas vezes... Predisposto a isso que eu ia falar. Olha, fale, então, você. Não, fale. Sabe... Não, por favor. Amor. Não, é muito interessante aquela conversa de Jesus com Pedro, né? Eu ia falar isso. Por favor. Sabe quantas vezes na Bíblia está falando sobre perdão? 37 vezes a Bíblia fala sobre perdão. Parece um número pequeno, mas dada a sua profundidade, dada a sua importância, isso é muito sério. E quando a gente fala de perdão, a gente lembra de Pedro conversando com Jesus. Jesus, como sempre, ele estava trazendo um ensinamento, ele trazia orientações para os seus discípulos. E no livro de Mateus, no capítulo 18, narra essa situação em que Pedro chega para conversar com Jesus. A palavra de Deus fala que Pedro se aproxima e ele fala, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele errar contra mim? Sim. Aí Pedro, ele quer dar um de crentão, ele fala assim, até 7 vezes? Por que Pedro falou até 7 vezes? Porque era um costume da época, da cultura da época. Na lei judaica. Na lei judaica. Na lei judaica. Se perdoava até 4 vezes. Até 4 vezes. Se perdoava até 4 vezes. Aí Pedro se achou muito crente, muito cristão, e ele falou, até quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes? Aí Jesus quebra a perninha dele, né? Aí Jesus fala, não, Pedro, não até 7 vezes. Eu te digo que 70 vezes 7. Jesus exponenciou isso a 490 vezes ao dia. É perdão à beça, né? É pedir perdão sobre tudo. Até o pastor Joel mencionou ontem. Sim, na ministração da palavra, não é? Então. Percebe quantas vezes? Aí você fala, poxa, mas eu já pedi perdão, vou pedir de novo. A gente sempre tem que estar pedindo perdão, querido. Sempre. Precisamos pedir. Para viver a paz e a graça. Para viver em paz. Porque nós somos humanos, irmãos. A gente vai errar de novo. Se alguém pisar no teu pé, no teu calo, vai doer, você vai ficar bravo. Você pode soltar um insulto para a pessoa, você pode falar uma coisa de uma forma desmedida. As pessoas hoje andam muito nervosas, agitadas. As pessoas estão ansiosas, depressivas. E elas se tornam mais cruéis, eu diria. Isso. Propensas a ferir.
E aí a palavra de Deus fala de liberar o perdão. Até Sim. quantas vezes perdoarei? Sim. Ou seja, que você liberando o perdão, você, sabe, não fica mais magoado. Você não vai carregar essa amargura, esse peso, essa tristeza que a gente mencionou no bloco, né, anterior. Eu lembro aqui de um testemunho de um pastor que ele foi ofendido por um outro pastor de denominações diferentes, Sim. né? E ele não liberou perdão sobre uma situação a qual esse pastor ofendeu. Sim. E ele ficou amargurado, ficou irritado. E eles iam para um congresso e pegaram o avião junto, os dois. O que causou? O ofensor e o ofendido. O ofensor e o ofendido. Mas a posição dele, ele queria tomar uma posição de liberar perdão, mas não sentir. Não é que a gente fala Ele que não é o sentir, tem que tomar essa decisão. Só que a outra pessoa que ofendeu ele viu que estava lá dentro do avião, não estava nem aí. Ele estava constrangido, estava com dor, estava machucado. Ele estava com vontade de chegar e falar, e aí, você não vai pedir perdão, não vai pedir perdão? Por isso que aqui fala a palavra de Deus, diz, sempre a gente está liberando perdão em qualquer situação, para vivermos a paz e a graça. Sim. Ele passou uma viagem completamente, sabe, irritada, machucado, angustiado, ferido, e a pessoa chegou lá no aeroporto, chegou lá, o avião desceu, e a outra pessoa desceu sem... E não falou nada. Nada, porque a outra pessoa, às vezes, ela não está sentindo isso. Às vezes ofendeu, feriu. De repente nem foi por mal, né? Nem foi por mal, não mas foi intencional. não está vivendo aquilo. Por isso que a dor... E a outra pessoa se corroendo. Corroendo, porque é aquela que tem que liberar perdão. Sim. Para vir aquela pergunta que eu faço. Quem deve pedir perdão primeiro? O ofensor ou o ofendido? O que vocês acham? Pergunta de novo. Isso. Quem deve pedir perdão primeiro? O ofensor ou o ofendido? Ele falou, puxa, vivi uma tristeza, vivi, sabe, uma angústia, uma dor. Eu podia ter tomado a posição e chegar lá, meu querido, tudo aquilo que você falou, ó, libera o perdão na sua vida, tá? Às vezes você falou, me machucou, me feriu, mas não teve entendimento, estou liberando o perdão na sua vida. Ele ia ter uma viagem tranquila, de paz. Então é isso que nós carregamos no dia a dia. Aí, novamente, a pergunta, você espera o ofensor pedir perdão para você, ou ofendido, você na posição de ofendido, você, sabe, pede perdão sobre aquela situação e libera perdão sobre isso? A resposta, sempre que a gente pergunta isso para casais, quem deve pedir perdão primeiro, o ofensor ou o ofendido? Invariavelmente todo mundo responde, o ofensor, porque foi ele. É comum a parte vitimizada falar, não fui eu. Quem errou foi você. Mas está vivendo a dor, sentindo a dor da mesma forma. Só que a pessoa, ela não arreda o pé. Ela fica nessa situação. Então ela fala, não fui eu. Então, queridos, é comum a gente pegar situações, os casais, eles estão assim, cada um na sua razão. Você pega, o marido não abre mão, a esposa não abre mão. Cada um na sua razão. E a gente faz o quê com essa lacuna que fica aqui no meio? Sabe quem é que pede perdão primeiro? Entre o ofensor e o ofendido? Quem que pede, amor? Aquele que quer a paz. Quer a paz. Não tem preço. Aquele que quer estar tranquilo. Aquele que quer de novo estar juntinho. Aquele que quer que está conversando sem perder a paz. É essa pessoa que pede perdão, queridos. Olha, a Catinha aqui mencionou que não tem preço. Logo após esse diálogo de Jesus com Pedro, Jesus conta uma outra história, uma parábola. Tem um complemento disso numa parábola. Lê aqui, querida, essa parábola. Depois você veja com calma. Mateus 18, a partir do verso 21, é o diálogo entre Jesus e Pedro. Sim. A partir do verso 23, eu vou parafrasear aqui. Sim. Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito dinheiro. Muito dinheiro. A Bíblia fala que ele devia... Cadê aqui, amor? Aqui. Não, mas lê o texto em si. Ele devia... Ai, Jesus, você tirou aqui, meu filho. Peraí. Ele devia 10.000 talentos ao seu senhor. Sim. Ele devia 10.000 talentos. Essa dívida, queridos, era tão grande, ele não tinha como pagar, que teria que ser vendido a sua esposa, os seus filhos, todos como escravos, e arrematar todos os seus bens.
Ou seja, ele, a esposa e os filhos seriam escravos desse senhor perpetuamente e teriam seus bens confiscados. Sim. Ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. O meu paixão aqui, que é muito inteligente, ele procurou 10 mil talentos daquela época, equivale a uma dívida, preste atenção, sabe quanto que é 10 mil talentos? São 3 bilhões de dólares. Eu vou repetir, esse homem tinha uma dívida de 3 bilhões de dólares, ou seja, impagável. Sim, impagável. Ele não tinha como pagar. Como diz o texto, ele seria escravo desse senhor juntamente com a sua família e teria todos os seus bens confiscados. Mas ele alcançou uma graça. Ele alcançou misericórdia. E misericórdia. A Bíblia fala que ele pediu para o Senhor, ele disse que não tinha como pagar, ele pediu para o seu Senhor, ele implorou e aquele Senhor lhe perdoou a dívida. Olha, um perdão desse valor, desse tamanho, ele alcançou essa misericórdia. Sim. Só que tinha um conservo que devia para esse. Saindo daí, olha como que o ser humano é, queridos. Tinha assim que um ele conservo. Esse perdão tão grande, ele tinha um conservo que lhe devia 100 denários. Peraí, ele tinha uma dívida de quanto? A dívida dele era de 10 mil talentos. 10 mil talentos. E ele alcançou o perdão dessa dívida. E ele alcançou o perdão dessa dívida. Para que vocês possam entender, um talento equivale a 6 mil denários. E o conservo dele tinha uma dívida de apenas 100 denários. 100 denários, que valia... Trazendo para números, que o Paixão ele pesquisou isso daqui, o que foi perdoado tinha uma dívida de 3 bilhões de dólares. E ele tinha uma pessoa que lhe devia 2 mil dólares. Ele teve o perdão de uma dívida de 3 bilhões de dólares. E aí ele, logicamente, então perdoou... Não, você não sabe. Ele alcançou um perdão? A Bíblia conta, queridos, que ele cobrou esse cara que devia, vamos trazer para o nosso dinheiro de hoje, 2 mil dólares. E a Bíblia fala que aquele conservo suplicou, pediu misericórdia, que ele iria pagar. E a Bíblia fala que ele estava sufocando o homem e prendeu o cara. Olha, só que aí a fofoca corre, né? O povo foi contar para o Senhor que tinha dado perdão de 3 bilhões de dólares para ele, foi contar o que ele tinha feito. E a Bíblia fala que ele mandou chamar esse camarada, e a Bíblia usa o termo que ele foi... aquele senhor ficou tão irado com a atitude que ele teve. Veja, ele recebeu um perdão de 3 bilhões e não perdoou uma dívida de 2 mil dólares. Veja, aí a Bíblia fala que esse senhor ficou tão irado que mandou chamá-lo e o entregou aos verdugos da época. O que são os verdugos? Não tem nada a ver com verdureiro não, viu, meu querido? Nem verme. Não, nem verme, pelo amor de Deus. Verdugo, a gente foi atrás. Verdugos eram aqueles responsáveis por imprimir o castigo. Era o açoitador. Sim. Era o carrasco. Aqueles que realmente... É aquele que executava o juízo. Traz para nossa realidade o perdão que eu recebi de Jesus. Eu recebi um perdão de 3 bilhões de dólares. Não tinha preço, né? Não tinha preço. Não tinha preço. Por que eu não posso perdoar se alguém me deve 2 mil? E pensa no dia a dia na nossa vida. Será que na convivência do lar, da família, do relacionamento, será que às vezes não teve uma situação que você foi perdoado pelo seu cônjuge? Sim. Numa proporção igual esta? E hoje que ele falhou, e hoje que ele errou, porque todos nós erramos, você não consegue liberar o perdão sobre essa dívida, sobre esse valor? Tão ínfima, né? Diante do valor. E a Catinha lembrou bem, nós fomos perdoados por Deus sobre todas as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas negligências, sabe? Por todas nossa posição de incredulidade. E Ele, sabe, nos perdoou. Fomos alcançados de graça e misericórdia. Verdade. Né? Não tem preço, um alto preço foi pago na cruz para que nós tivéssemos o perdão do nosso Senhor. Sim. E hoje alguma situação que nós passamos no dia a dia, algumas situações até de pecado que feriu o relacionamento. Sim. Mas será que analisando esse alto preço que foi pago por Jesus que nós alcançamos essa graça, nós não temos condições de perdoar, Pois é. de praticarmos aquele ensinamento de Jesus
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois é. É aqui. Sim. Basicamente é isso que a Catinha leu, essa parábola. Sim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele recebeu graça. Um perdão tão grande. Ele recebeu misericórdia, Sim. mas ele não agiu com graça e misericórdia. Pois é. Será que alguns momentos da nossa vida, no nosso relacionamento, nós não estamos, sabe, deixando de viver a graça Sim, e a misericórdia sim. que nós aprendemos de Deus Sim. para praticarmos no dia a dia sobre a nossa vida? Eu me recordo de um relacionamento de uma irmã, de uma outra igreja, lembra bem? Que a gente aconselhou que o marido, infelizmente, desencadeou um vício. Sim. De bebida. É um momento da vida que houve desemprego, ele não estava firme, senso, né? na presença do Senhor e se entregou ao vício, porque isso era um vício que ele tinha no passado, tinha sido curado, Sim. mas voltou. E ela não perdoava, ela não admitia, sabe, e sempre palavras duras. Muito difícil. Àquele marido. E não praticou a graça e a misericórdia sobre essa situação. Só que nós tínhamos trabalhos de rua, Sim, de evangelismo, sim. trabalho social, de irmos acompanhar esses que às vezes estão vivendo à margem da sociedade. E ela ia com todo amor, todo carinho e falava: eu te amo em Cristo, Jesus tem o melhor na sua vida. Só que ela fazia isso para situações idênticas ao que ela vivenciava na casa. Ela fazia o externo. O externo. O que ela não fazia no interno. O que não fazia no interno. Ao ponto de eu chegar e falar com aquela irmã, eu falei: querida, como você, sabe, como você drogado, atende, né? como você trata com tanto amor, carinho, Sim. misericórdia e graça esse que você não conhece, esse que está à margem da sociedade, mas você apresenta o amor de Cristo, e por que você murmura e resmunga e nega agir dessa mesma forma lá no seu lar, com o seu marido? Sim. Ele não é merecedor também desse amor, dessa graça e dessa misericórdia de Deus que você apresenta aí à sociedade? Sim. Então, queridos, é para nós pensarmos como nós estamos atuando na igreja, como nós estamos atuando na presença de Deus, como nós estamos apresentando a nossa vida, buscando a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida, se às vezes não conseguimos casa, né? apresentar diante daqueles que necessitam dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Isso é muito sério. E certamente você está pensando, está refletindo. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção, a começar por nós, porque nós também somos tratados, é fazermos uma introspecção. Está tudo bem na sua casa, na sua família? Todos estão em paz? Ou tem alguma ruga? Tem alguma coisa que tem que ser acertado? Essa situação que você ofendeu ou foi ofendido, ofendida, o que Jesus faria no seu lugar? Eu sempre penso isso. O que Jesus faria no lugar? Não, Jesus ele ia, vou usar um termo popular, Jesus ele ia chutar cachorro morto? Será que ele faria isso? De forma alguma. Ou será que Jesus agiria com misericórdia? Ah, mas a pessoa não merece. Você merecia? Eu não merecia. Nem eu. Eu recebi um perdão de graça que eu não merecia. Por isso que eu perdoo. Por isso que eu preciso acertar as coisas no âmbito da minha família. Nunca, queridos, nós podemos ficar com rugas, com situações que não são tratadas. Sim. Não vamos conversar a respeito. Resolva. A ordem de Deus, intrínseca de Deus, é você perdoar 70 vezes 7. A pessoa não merece, a pessoa é ruim. Eu vou perdoar e ele vai fazer de novo, ela vai fazer de novo. Não importa, é a pessoa e Deus. A tua parte está feita e você está bem. Como o Paixão falou, né, no exemplo que ele citou, aquele homem estava se corroendo e o outro estava de boa. Às vezes você está sofrendo, você está alimentando um dragão dentro de você, você está amargurado, contrito, e a outra pessoa não está nem aí. Nem aí. Às vezes não foi nem intencional, ou às vezes foi intencional, não importa, mas nós precisamos resolver. E às vezes é comum também a pessoa falar assim: ah, mas não dá para esquecer. A Catinha eu posso até perdoar, mas não dá para esquecer. Perdoar e esquecer? Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Muito bem lembrado. Na verdade, perdoar... A situação foi criada, alguns pecados têm consequências. Sim, não é por isso que verdade? não esquece, porque a consequência existe. A consequência existe, Sim. né? Deus perdoa, Deus trata, vocês ficam bem, mas o erro existe. Existe. Vamos imaginar
alguns casos que eu já atendi particularmente. Um caso de adultério. Aconteceu um adultério e gerou uma criança. A criança vai deixar de existir? Não, vai existir. O casal deve reconciliar-se. Sim. Deus é Deus que libera perdão e restaura, mas tem uma criança no meio da história. E tem que ser cuidada e amada. Você fez uma coisa precipitada na parte financeira. Aí você chega para o cônjuge, para a família e fala: olha, eu errei, me perdoe, eu fiz isso. Errou. Tá perdoado. Mas vai ter a consequência. Mas vai ter a dívida. Vai ter ali. Então, entenda. Vai ter que apertar o cinto para honrar essa dívida. Para resolver, exatamente. Todos serão envolvidos nessa a gente tem que arcar organização com a consequência. Então, eu gosto de dizer que perdoar não é esquecer, mas é você lembrar sem sentir dor. Sem sentir dor. Aí eu lembro aqui da mãozinha do meu amor. Vocês não conseguem ver, mas tem uma cicatriz grande aqui. Conta pro pessoal o que foi essa cicatriz. Ah, não, contar tudo? Temos tempo? Vamos lá. Vou resumir. Coisa, o diretor corta a gente, mas fala rapidinho. É importante isso. Eu sofri uma queimadura, acho que é terceiro grau. Terceiro grau que chegou até... Chegou no osso. No osso. É um período que a Catinha estava de uma gravidez de risco, ela teve que ficar em repouso absoluto. E eu que cuidava dela, eu ia trabalhar, então deixava tudo preparado, porque a médica falou: você só pode levantar para comer e para ir no banheiro, se limitar a isso o dia todo. Então deixava tudo arrumado, tudo, e num determinado período... Se queimou? Se queimei. Muito. Me queimei muito, com óleo quente. Com óleo quente. Óleo fervendo. Aí eu lembrei das cruzadas, aquelas guerras de antigamente que jogavam óleo fervendo. Doeu. Gente, doeu. E eu não podia deixar o meu amor. Então... queimou com aquele óleo fervente, que eu quis tirar de um lugar para o outro, e eu não podia ir no médico, que ela estava em repouso absoluto. Ela falou: vai no médico, vai no médico. Não, foi uma queimadura, deixa aqui, tranquilo, amanhã cedo eu vou. Isso foi à noite. Meu Deus. E eu deitado, aquela dor terrível, eu deixei a mão do lado. Então nós não sabíamos da gravidade Não sabia da gravidade. E passou a noite, quando amanheceu, a mão parecia um baiacu. Baiacu é um peixe que você pesca e ele incha, fica enorme. Parecia um baiacu. E daí tive que fazer esse tratamento, quase chegou a ter que fazer um enxerto, né? Enxerto, de buscar pele em alguma região, mas Deus entrou com a sua graça e misericórdia e não precisou. Mas conta o processo de raspagem. O processo, por 2 meses, foi assim, de raspagem. Quando crescia uma pele, aí a enfermeira verificava se a pele era boa. Se não fosse boa, ela raspava com bisturi até sangrar, sem anestesia. Então, quando ela vinha... Era muita dor, vinha, né? Com aquela bacia de inox e aquele bisturi, eu já sabia. Aí ela falava: a pele não está boa, vamos raspar. E raspava e causava muita dor. Queridos, foi por 2 meses esse processo de raspagem para crescer uma pele boa. Hoje tem uma pequena cicatriz, nem ficou uma grande cicatriz. Tá aqui. Eu lembro de tudo que foi passado, mas não lembro da dor. A dor foi apagada. Nossa, fala de novo. Você lembra de toda a dor que você sentiu? Não, eu não lembro. Não, você lembra do que aconteceu. Eu sei o que eu passei. Isso. Eu sei o que passei, mas não lembro de nenhuma dor. Não sente mais a dor. Não sinto mais a dor. E assim... Isso é perdão, amor. E assim é o perdão. Isso é perdão. Acho que Jesus deixou isso na mãozinha dele pra Você vai lembrar da situação, vai lembrar dos momentos difíceis, mas não vai causar dor. Mas aí a pessoa fala: mas e se trazer dor? Se trouxer dor, o que ocorre? Você leva diante de Deus. Até uma hora que não vai doer mais. Até uma hora que não vai doer mais. Você apresenta diante de Deus e declara: Senhor, eu liberei perdão sobre essa situação. Eu apresentei essa situação. Se causou dor, me livra dessa dor, porque não é para mim sentir dor. Sim. E Deus vai agir na sua vida. Restaura, né? Restaura. E aí procure fazer o melhor para aquela pessoa que foi envolvida. Sim. Em amor, Sim. E entendimento, em graça. E Deus vai te honrar. Para que seja restabelecido. Deus sempre vai honrar. Deus nos honra. Eu até essa posição. sugiro, se você puder, que você assista de novo o programa.
Nós não dissemos nada que você não soubesse, mas são coisas importantes, coisas que trataram conosco. Sim. A importância de você liberar perdão, de você pedir perdão, de você viver bem. Verdade. Nós temos que mandar beijo, amor. Tá acabando Vamos já lá. Aqui, né? Nós vamos mandar beijo, vamos combinar assim. Mas antes... Nós vamos mandar beijo, já até fechei aqui. Nós vamos mandar beijo e, na sequência, vou pedir para você orar por nós. Tá. Para que Deus nos ajude, para que Deus te ajude. E lembra do que nós dissemos. Resolva o que você tiver que resolver hoje. Não deixe para amanhã. Ou amanhã pode ser tarde. Resolva, peça perdão, libere perdão, fique em paz e esteja pronto a fazer isso sempre. Isso. E aqui, 1 Pedro 5,7, né, meu amor? A palavra de Deus diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Todas as preocupações, né? É o que Deus faz com a gente. Ele tem cuidado. Ele cuida, tem, né? Ele cuida. E vai nos ajudar nessa vitória. Eu vou ler rapidinho aqui para mandar beijo para todo Vamos mundo. lá. Beijo para Cristiane, lá de Londrina, para o Marcelo Câmia, para Márcia Flávio, para Heloísa, lá de Marília, Neuza Moraes, a Bela Vieira, Luísa Dias, Naomi Morimoto. Deus te abençoe, querida. Pastor Ricardo. Ô, Ricardo, pastor, Deus abençoe. A Luciane Almeida, que saudade. A Neuza Moraes, a Miriam Gonçalves, a Roseli Luques, o Anderson Júnior, a Débora Cavalete, lá de Curitibanos, em Santa Catarina. Que coisa boa. A Thalita. Thalitinha, querida. Toda segunda aí com a gente. Com a gente, né? O pastor Marcos, lá da Brasil para Cristo, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A Giane Cândido, o Raimundo Ferreira, Dilma Soares, Cleonice Assis, é muita gente. Adriana Lima, Viviane Gomide, lá de Ribeirão Preto, a Joelma Andrade, pastor Cavalcante, da Igreja Brasil para Cristo. Paraná. Jardim Paraná. Não, Paraná e Rondônia. Desculpe, Rondônia, olha que coisa boa. Aline Ribeiro, todas as pessoas que estão nos assistindo, que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sua família. A irmã Neuza faz um comentário, muito bom esse assunto, glória a Deus mesmo. A Tareja querida, fala, o primeiro a tomar iniciativa é o mais inteligente. Olha querida, aí, Vini, isso mesmo, que é a paz no lar. O Código Cardoso, ele diz assim, vocês são... Ai, diretor... Oh, meu Deus, vocês são espelho, inspiração, misericórdia. Aprendo muito e anseio um relacionamento abençoado e rico, com sabedoria, cheio da presença de Deus. Tenho forças para recomeçar. Vai recomeçar. Sim. Graças ao exemplo de vocês, hoje vejo que é possível ter um casamento feliz e realizado, independente das circunstâncias. Sem dúvida. É possível sim, Cardoso. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Vamos orar, meu amor? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, te louvamos e te damos graças, ó Pai, por esse momento. Ajuda-nos, ó Pai querido, a praticarmos, ó Senhor, a Tua palavra, que é verdade viva em nossos corações. Como Tu ensinastes, ó Senhor amado, aos Teus discípulos no Senhor, no Monte das Oliveiras a orar. Ó Senhor, a perdoar as nossas ofensas, assim, a perdoar as nossas dívidas, assim como os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que, Pai querido, que possamos pôr em prática e vivenciarmos o perdão a cada dia em nossas vidas, sempre prontos a pedir perdão pelos nossos erros e sempre prontos, ó Pai querido, a liberar perdão ao nosso próximo, que assim se apresenta diante de nós. Pois o perdão, Senhor amado, é a reconstrução do relacionamento, é a reconstrução da paz, da harmonia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco e nos ajude nessa jornada de termos um relacionamento abençoado diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Que assim seja, que você tenha um ótimo final de semana, que o Senhor te guarde e te proteja. Aguarde que as presepadas também vão sair. E na próxima sexta-feira nós estamos aqui reunidos, sempre com um tema que vai abençoar o teu coração. Um beijo grande. Deus abençoe, queridos. Deus te guarde e abençoe. Até final de semana abençoado. Deus abençoe.